Fala, meus queridos do sexto ano, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Alexandre Lima e eu estou de volta para nós darmos continuidade a respeito dos nossos estudos de geografia. Desta vez, iniciaremos a unidade 4, onde vamos conhecer os recursos minerais e energéticos do nosso planeta, rochas, seus respectivos tipos e muito mais. Então roda a vinheta para a gente começar a nossa aula. Meus queridos, iniciando aqui o nosso conteúdo a respeito do uso dos recursos minerais, cabe a nós primeiramente entendermos o que são minerais. Os minerais, gente, são basicamente substâncias que compõem, certo? Que formam as rochas. Esses minerais, eles vão surgir a partir de uma série de processos físicos e químicos que ocorrem na natureza. E na medida que eu tenho um mineral se agregando, ou mais de um mineral se juntando, se agregando ali, se formando, se solidificando, eu vou ter justamente aquilo que a gente chama de rocha. As rochas são basicamente conjuntos de minerais agregados, né? Um ou mais minerais agregados. Como a gente pode perceber aqui, por exemplo, pegando aqui essa rocha, que inclusive nós vamos já conhecer tipos de rocha e classificá-las de acordo com seus tipos, a gente percebe que ao longo dessa rocha, eu vou ter uma série de diferenças de cores, de brilho, entre alguns outros pontos. E é justamente nessa composição aqui que eu percebo que estão esses minerais, né? Esses minerais são justamente essas substâncias que depois que se agregaram, se colaram, digamos assim, formaram essas rochas. Rochas essas que eu sei que muita gente chama de pedra, mas eu tenho certeza que agora os meus alunos só vão chamar isso aqui de rocha. Esqueçam o nome pedra nas nossas aulas de geografia. Isso aqui agora vai ser chamado por nós de rocha, tudo bem? Então o que é que acontece, meus queridos? Na medida que eu extraio esses recursos minerais que estão presentes nessas rochas, muitas vezes esses minerais eles vão ser utilizados como matéria-prima. O que é essa matéria-prima? É basicamente a substância principal para a formação, para a elaboração de algum produto. Na medida que eu tenho, por exemplo, o ferro, né, a extração do minério de ferro, esse ferro posteriormente, né, vai ser utilizado para a produção, né, para a fabricação do aço, como a gente bem pode perceber nesse exemplo dado no nosso livro. No entanto, quando paramos para analisar, a gente percebe que esses minerais vão estar presentes em basicamente tudo no nosso dia a dia. Como o próprio livro dá como exemplo, vai estar presente, por exemplo, em objetos utilizados como micro-ondas, jarras de suco, caneca, panela, embalagem do leite, etc. Tudo isso vai possuir minerais em sua composição. Tudo certo? Então o que é que acontece? A gente vai ver também nesses exemplos aqui abaixo o aproveitamento de uma série de minerais nas atividades, por exemplo, da construção civil. Se a gente for observar, por exemplo, a gente percebe o seguinte: aqui, né, nessa parte da parede, a gente vai ter justamente o minério de ferro nas colunas que sustentam a parede. À medida que eu tenho esse minério extraído, transformado posteriormente, eu vou ter justamente essas colunas que fazem a sustentação das paredes. Ou, por exemplo, outro produto que é muito utilizado na construção civil, o próprio cimento, a tinta, todos esses produtos que a gente utiliza justamente na construção civil são formados a partir de uma série de minerais, né? A partir de um aproveitamento desses minerais extraídos da natureza. Tudo bem? Agora falando sobre rochas, como tínhamos visto anteriormente, as rochas são basicamente agregados sólidos. O que são sólidos, professor? Assim, firmes, palpáveis para nós, certo? Concentrados, formados a partir de um mineral ou mais de um mineral. E encontramos justamente essas formações rochosas aqui na crosta terrestre. Como a gente pode observar aqui, formação rochosa aqui na cidade de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Tudo isso é formado por um conjunto aí de um ou mais de um minerais, por inúmeros minerais de repente. Né? A partir do momento que eu tenho esses minerais se agrupando, se compactando, eu vou ter justamente essas formações rochosas, como a gente bem pode perceber. Vamos agora para os slides para a gente conhecer melhor, analisar melhor as rochas e os seus respectivos tipos. Como vimos anteriormente, a partir do momento que eu tenho um mineral ou mais de um mineral se solidificando, ali se compactando, eu vou ter justamente aquilo que a gente chama de rocha. No entanto, meus queridos, as rochas elas podem ser classificadas de acordo com tipos, certo? Nós temos basicamente 3 tipos de rochas e a gente vai conhecer cada um deles agora. Esses tipos
podem ser, por exemplo, rochas magmáticas, ou também chamadas de rochas ígneas, rochas sedimentares e as chamadas rochas metamórficas. Vamos conhecer cada um deles agora. Nas chamadas rochas magmáticas, eu tenho rochas que vão se formando a partir disso aqui, ó, o resfriamento, certo? Ou solidificação do magma. Mas vamos lá, gente, o que é esse magma? O magma, meus queridos, é basicamente esse material aqui, ó. A gente conhece essa parte de fogo, que quando ela é expelida pelos vulcões, a gente conhece como lava. Vamos perceber o seguinte: na medida que eu tenho esse magma, né, a partir do momento que tem alguma fissura aqui na crosta terrestre, e esse magma escapa, esse magma ele vai subir para áreas onde as temperaturas ambientes vão fazer com que ele se solidifique, ou seja, com que ele endureça, tudo bem? Então, na medida que ele passa por esse processo de solidificação, ele vai se tornando justamente como o próprio nome diz, sólido. A partir do momento que ele fica rochoso, propriamente dito, a partir do momento que ele fica solidificado, a gente vai ter justamente aí aquilo que a gente chama de rocha, né? Ou seja, as rochas magmáticas ou ígneas, elas vão se formar a partir da solidificação, do endurecimento desse material que é de alguma forma expelido do interior da Terra para fora, né? Ou então para as camadas mais altas. Por exemplo, essas rochas magmáticas, elas poderão ser classificadas de duas formas: as chamadas rochas intrusivas, como o granito, e as chamadas rochas extrusivas. Professor, qual é a diferença de uma para outra? Vamos lá. As chamadas rochas intrusivas são aquelas que vão se formar lentamente, né? Esse magma ele vai endurecer, ele vai secando, digamos assim, de maneira bem lenta no interior da Terra. Já as rochas extrusivas, elas vão se solidificar fora da Terra. E aí, devido às condições de temperatura, se solidificam mais rápido, perdão. E esse aceleramento nesse processo de solidificação vai fazer com que essas rochas se diferenciem. Observem como. Percebam o seguinte: na medida que eu tenho, por exemplo, o granito, que é um tipo de rocha intrusiva, ele vai se formar aqui ainda, ó, no interior da Terra, né? No interior da crosta terrestre. E a gente percebe justamente o seguinte: por ter se solidificado aqui nesta parte interna, o granito ele teve assim um pouco mais de tempo para poder endurecer, para poder se solidificar. Isso deu ao granito essas características, ó. Alguns cristais, como a gente vai poder observar aqui, ó. Tudo bem? Já o basalto, ele é um tipo de rocha que se forma a partir de uma rocha extrusiva, que vai se formar a partir de um processo de solidificação mais rápido, justamente devido às condições externas, né, do nosso planeta. Ou seja, ele não vai ter tempo, né, de secar, de ficar solidificado, digamos assim. Ele vai passar por esse processo de solidificação de maneira mais brusca. Por isso, não dá tempo, por exemplo, dele formar esses cristais como o granito formou. É por isso que ele tem essa coloração mais escura, como a gente vai ver melhor nessa imagem. Perceba o seguinte: o basalto, por ser essa rocha magmática extrusiva, né, meio que essa pasta de fogo ter se solidificado, endurecido na parte exterior do nosso planeta, ele vai ter essa coloração, né, comparado ao granito, não vai apresentar esses cristais. Já o granito, por ter de certa forma solidificado, endurecido, né, ainda dentro do nosso planeta, em regiões onde as temperaturas são mais baixas e fizeram com que esse granito tivesse um tempo maior, digamos assim, para se preparar como rocha, a gente vai perceber que ele vai apresentar esses cristais, vai apresentar uma coloração bem diferente do basalto, rocha extrusiva, né? O granito, como rocha magmática intrusiva, vai ter justamente esses aspectos como a gente viu, justamente por ter se solidificado de maneira mais lenta, né? Mais gradual, digamos assim. Já as chamadas rochas sedimentares são tipos de rochas que são formadas a partir da decomposição de outras rochas, a partir do resto de outras rochas, digamos assim, né? Esses sedimentos, esses fragmentos de outras rochas vão de repente se compactando com outros sedimentos, né? E aí, a partir do momento que eu tenho esse processo de compactação acontecendo, eu tenho esses sedimentos se agrupando, né? Eles se solidificam, formando as chamadas rochas sedimentares. E justamente em áreas de regiões, em regiões onde eu vou encontrar a ocorrência de rochas sedimentares, eu vou ter justamente o aproveitamento de minerais, né,
os chamados minerais não metálicos, que vão estar presentes, por exemplo, na areia, na argila, na brita, e também em áreas de rochas sedimentares, eu vou ter justamente a exploração de combustíveis fósseis, como o petróleo, como o gás natural e o carvão mineral. E aqui a gente vê alguns exemplos desses tipos de rochas, né? Rochas sedimentares, como o argilito, o calcário, o carvão, entre alguns outros, né? Essas rochas que posteriormente podem ser aproveitadas, por exemplo, como calcário na construção civil, na extração dos minerais dessas rochas, justamente para poder realizar a produção de cimento, né, de tintas, entre outros materiais. Tudo jóia? Já as chamadas rochas metamórficas são rochas que vão se formando a partir da transformação de outras rochas, como, por exemplo, transformações que ocorrem nas rochas magmáticas e nas sedimentares. Transformações ocasionadas por quê, professor? Por exemplo, por diferenças de temperatura, diferenças de pressão, como a gente vai perceber aqui, ó. E essas rochas, vale salientar que elas são constituídas, né, podem ser constituídas por minerais metálicos e não metálicos, que vamos já entender a diferença disso. Mas vamos perceber o seguinte: as rochas metamórficas aqui eu pego o exemplo do granito, certo? E da gneiss. Se a gente for perceber o seguinte, eu tenho o granito como uma rocha magmática. No entanto, esse granito, na medida que ele estava se solidificando, né, nas camadas mais internas do nosso planeta, ele sofreu uma diferença de pressão. Meio que o peso meio que amassou esse granito, né? E aí, a partir dessa transformação ocasionada por essa diferença de pressão, a gente tem a chamada gneiss, que é uma rocha metamórfica. Percebam o seguinte: na medida que eu tenho esses cristais aqui no granito, antes de passar por esse processo de metamorfismo, eu tenho agora o gneiss, depois desse processo, esses cristais, ó, meio que em linhas, né, em estratos, como a gente pode perceber, ó, justamente ocasionados por essa diferença de pressão. Também pode ocorrer, né, essas variações desses tipos de rochas, também, como eu falei anteriormente, por diferenças de temperatura. Nesse caso, como eu falei para vocês, esse metamorfismo meio que ordenou, meio que manteve uma ordem, né, uma linearidade desses cristais, como a gente pode observar aqui, ó, meio que em faixas. E as rochas metamórficas são justamente esses tipos de rochas que são ocasionadas por transformações, né, em rochas magmáticas ou sedimentares. Tudo certo, meus queridos? Agora, entendendo melhor aquilo que a gente chama de minerais metálicos e não metálicos, a gente percebe o seguinte: os chamados minerais metálicos são aqueles que são encontrados em rochas magmáticas e metamórficas e são utilizados para a produção daquilo que a gente conhece como metal. E um detalhe muito importante, para a gente nunca mais esquecer: os chamados minerais metálicos, eles têm um detalhe que os não metálicos não têm. Justamente o fato destes tipos de minerais conduzirem calor e energia. Por exemplo, na medida que eu pego um mineral metálico, ele tanto vai aquecer ou resfriar, afinal de contas, ele conduz calor, ou também vai conduzir energia, tudo bem? Justamente esses minerais são aproveitados, por exemplo, tanto na construção civil, né, como também na indústria de eletroeletrônicos, como, por exemplo, na elaboração de circuitos eletrônicos, entre outros. A gente percebe, por exemplo, aqui a hematita, que na medida que é realizado o aproveitamento desse mineral, a gente tem justamente o ferro. A gente tem aqui a cassiterita, que na medida que eu tenho o aproveitamento desse mineral, a utilização desse minério, dessa cassiterita, eu vou ter justamente a produção do estanho, que é aquele material utilizado em soldas, né, principalmente nas soldas de equipamentos eletrônicos. Então, a partir disso, a gente percebe o aproveitamento dos chamados minerais metálicos e as áreas que eles, de certa forma, vão estar ali, né, presentes, como a gente bem viu. Já os chamados minerais não metálicos, eles são encontrados, ó, em rochas sedimentares. Eles não vão possuir metais em sua composição, ou seja, eles não vão conduzir nem calor nem energia, como vimos anteriormente que os minerais metálicos fazem. Esses minerais não metálicos, eles vão ser utilizados justamente em materiais de construção, fertilizantes, combustíveis e etc. Por exemplo, a gente pode observar aqui, ó, a areia, né, que é um exemplo de mineral não metálico sendo extraído aqui, ó, nessa área de Katmandu, na Índia. E aqui a gente vê, por exemplo, o sal marinho, que também é um mineral não metálico
Ele é explorado justamente, e a gente também sabe, né, diversas utilidades que o sal tem na nossa vida. A partir do momento que eu tenho o aproveitamento, né, a exploração desse mineral, eu tenho justamente a produção do chamado sal, que a gente utiliza aí em diversos alimentos, em diversas utilidades. Tudo bem? Meus queridos, finalizamos por hoje a nossa aula, né? A gente acabou por analisar todo esse capítulo 1, onde a gente vai ver justamente o uso desses recursos minerais, conhecemos os tipos de minerais, conhecemos rochas e os tipos de rochas. Então, ficarei por aqui. Solicito que façam as atividades propostas na agenda de vocês e até semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.